Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Agropastoril. Ao longo do mês de janeiro, você conferiu diversas retrospectivas de matérias que marcaram o programa em 2024. E agora nós retornamos com diversas matérias inéditas. No programa de hoje, você verá como a educação ambiental está presente no seminário Unidos em Família da Igreja Cristã Maranata. A alta do café. Veja uma matéria sobre essa realidade que impacta diretamente o consumidor. No estúdio, receberemos o doutor em Química Alexandre Paulino para falar sobre a saúde do solo. Tudo isso você confere aqui a partir de agora. A Igreja Cristã Maranata tem realizado diversas edições do seminário Unidos em Família neste início de ano. Uma característica importante desse tipo de evento é a presença da educação ambiental para todas as idades. Isso mesmo, João. Eu estive no Manaim de Domingos Martins e lá, junto com as classes, produzimos uma matéria especial para vocês. Acompanhe. O Seminário Unidos em Família possui diversas programações para as crianças, os intermediários e os adolescentes. Eles aprendem sobre a Palavra de Deus, participam dos louvores e desfrutam de um ambiente maravilhoso e único. Ao ar livre, as brincadeiras também são utilizadas para passar atividades educativas. Com uma forte preocupação com a educação ambiental, o evento proporciona aulas teóricas sobre plantio que em seguida se transformam em experiências práticas. A ida ao campo para plantio incentiva a conscientização e o aprendizado ativo dos pequeninos. O monitor Samuel Vitor explica como acontece essa dinâmica. Primeiro a gente tem a seleção das sementes, né, que é colhida debaixo mesmo do gerivazeiro, né, que é a palmeira que a gente está plantando aqui. Então a gente escolhe a semente que não tem, né, nenhum tipo de defeito, nenhum furo, né, de broca. E aí, também aproveitando, né, os copos plásticos que são utilizados para beber água, né, para reciclagem, a gente coloca substrato aqui dentro, faz um furinho, né, no meio desse copo e coloca essa semente. Assim, a gente usa, né, faz a rega dessa semente e assim ela vai se desenvolvendo. Como assim a gente tem aqui, por exemplo, o primeiro estágio, né, quando ela lança o primeiro par de folha, e assim, quando ela já estiver aqui nesse estágio de 3, para lançar o quarto par de folha, já pode ser transplantada, né, a campo ou no vaso em casa, né, então aonde ficar mais cômodo para colocá-la. Agora estou aqui com um grupo de adolescentes que acabaram de participar da aula de educação ambiental e do plantio. E eles vão contar um pouquinho para a gente o que eles acharam dessa experiência. Benaia, o que você achou da importância desta aula para os adolescentes? Olha, muitas dos adolescentes hoje em dia, eles não visam por manter um ambiente seguro. Mas com essa aula, deu para perceber que com um ambiente mais verde, se tem mais diversidade, mais vida. Você não parece estar em algo monótono, em algo que parece estar morto. Mais vida. E agora o Pedro vai falar para mim. Pedro, foi difícil cultivar essa planta? A gente cultivou, né, a planta porque muitas pessoas agora estão desmatando as árvores, aparecendo nos jornais que florestas estão pegando fogo e a gente plantando essas plantas faz uma ajuda para o meio ambiente. Muito interessante. Como é bom que as crianças cresçam com estes ensinamentos. É verdade, João. O nosso assunto agora é o café. Que a alta do café é uma realidade, você já sabe. Agora você verá na reportagem as principais causas da elevação dos preços e o que podemos aguardar para os próximos dias.
Desafio é a palavra que define o cenário atual na cafeicultura. Isso porque o preço do café atinge níveis nunca vistos. Não para de subir. Nós estamos vivendo Nova York, que é a bolsa que regula o arábica, em níveis históricos. Desde 1972 não se via os níveis de preço que nós estamos vendo em Nova York. Nem na grande geada de 74, que assolou as lavouras do Paraná, se viu níveis na bolsa tão altos quando a gente vê hoje. Então, realmente, é um momento desafiador de perplexidade, de preços muito caros, mas como nós conversamos, é um novo normal que veio para ficar. O impacto do considerado novo normal é sentido por todos. Pesquisas apontam que no Brasil, o café é a segunda bebida mais consumida pela população, ficando atrás somente da água. O brasileiro, consumidor assíduo de café, tem sentido pesar no bolso essa crescente dos preços. Tá absurda, porque a gente que toma café todos os dias em casa, a gente sente no bolso, literalmente, né? Muito alto, você acha que vai abaixar, só sobe, centavos, mas só subindo. Então, sempre assim. Mas a alta do café não é um fenômeno de 2025. Esse cenário vem se intensificando nos últimos anos. O café vem subindo desde final de 2023, quando nós tivemos lá um problema produtivo na Indonésia e no Vietnã. O Vietnã é o maior país produtor de robusta, o nosso Conilon. A Indonésia é o terceiro maior país produtor e o Brasil o segundo. Então, nós tivemos problemas produtivos nessas duas origens. Então, realmente, em 23, o mercado começou a subir. Vamos lembrar também que em 23 começou os conflitos no Oriente Médio. Então, os armadores, que são os donos dos navios, criaram uma série de empecilhos para trazer esses lotes de café do Vietnã e da Indonésia para a Europa, encarecendo o frete e não permitindo que os navios passassem pelo canal de Suez. Aí o mercado subiu outra vez porque a gente tinha dificuldade produtiva e tínhamos agora uma dificuldade logística. Além desses fatores, no contexto nacional, o ano de 2024 foi marcado por período de secas e quebras de safras em diversas regiões. Com toda a alta dos últimos 2 anos, o cenário ainda não era o mais adequado para o produtor, que não teve o fluxo financeiro de que precisava. Mas para 2025, no caso do café Conilon, as expectativas melhoram. Já para o produtor de café arábica, espera-se desafios maiores. Na visão do arábica, a gente vai ter preços muito altos, mas eu não sei até que ponto o produtor de arábica, aí eu digo não só do Espírito Santo, mas do Brasil inteiro, vai conseguir se apropriar dessa alta, porque vai ter pouco café. O que nós vivemos no Conilon, 23 e 24, dessa ansiedade, nessa conta que não fechava entre produção e preço, a gente vai ver agora no arábica a mesma realidade no ano de 25 e no ano de 26. O produtor Clayton Davis, de Minas Gerais, tem encontrado alternativas para manter a sua produção de arábica. Já estamos buscando melhorias genéticas com qualidades mais resistentes à seca e resistentes à praga. Em 2025, no caso específico do Conilon, por a gente acreditar que tem uma safra interessante, aí sim, Ana, a gente vai ter um produtor capitalizado, colocando a casa em dia, pagando as suas contas e podendo investir nas suas lavouras. No sul da Bahia, o produtor Jorge Souza investe em café Conilon. Ele comenta como o ano de 2025 tem sido promissor para o mercado. Mas esse ano de 2025 tem sido um ano atípico. Principalmente, hoje eu posso falar, dar o testemunho da região nossa, eu estou aqui no sul da Bahia, e a gente pode falar que hoje a cultura aqui, ela tem, assim, algo futuro positivo, entendeu? O que o produtor espera? Algo positivo para esse ano. Tem crescido também a quantidade de investimento em produção de café Conilon. Já existe, assim, uma tendência no interior de mais plantios de café, principalmente Conilon, ocorrendo. E realmente é um bom negócio para quem já tem a terra, para quem já tem o know-how do interior. É um bom momento plantar, porque eu acho, como vem falando para amigos, nós nunca mais vamos ver preço de café barato. Então, se a gente tiver terra, se a gente tiver controle de custos, se a gente tiver água e se a gente tiver mão de obra, eu acho que não tem melhor negócio no planeta do que plantar café. Uma super safra ou uma queda drástica no consumo de café são 2 fatores que poderiam fazer os preços caírem, mas essas possibilidades também não são previstas para a nova realidade. Mas uma super safra a gente só vai ter se nós tivermos a regularidade climática, o que eu não acredito que vai ter.
E uma queda absurda do mercado de consumo também não acredito, porque se eu deixo de beber, alguém vai beber no meu lugar. Então, assim, e o consumo mundial cresce a 2% ao ano, de forma vegetativa. Então, é um cenário, como nós falamos no início da conversa, desafiador. Eu acho que o desafio é a palavra do negócio café daqui para frente, mas todo desafio tem na contrapartida oportunidade. Então, se a gente tiver a oportunidade de ter um bom café, com preço, com sustentabilidade, com certeza você vai ser bem remunerado por isso. Então, desafio, na via inversa, oportunidade. Se você tiver essa lógica do raciocínio, com certeza o desafio pode transformar para você numa grande oportunidade no negócio café. Chegou a hora de você conferir uma entrevista especial. Confira a seguir. Dando continuidade, agora nós recebemos aqui no estúdio o doutor em Química Alexandre Paulino. Uma das vertentes que ele se especializou é em Química Analítica Ambiental. Seja muito bem-vindo, doutor Alexandre. Eu agradeço, Claudi, pela oportunidade de estar aqui. Eu agradeço a todos que também estão acompanhando conosco aí. Aproveitando a sua presença, eu vou direto ao tema da nossa entrevista aqui, a saúde do solo. Eu já vou começar com a seguinte pergunta: quando um solo pode ser considerado saudável? Um solo saudável é quando ele é um meio apropriado para o cultivo de vários tipos de culturas, né? Culturas diferentes, como soja, milho, trigo. Então, é um conceito muito relacionado à capacidade daquele solo produzir e, principalmente, também, né, a capacidade que aquele solo tem de manter a quantidade de nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento de plantas, de forma também que não seja um ambiente poluído, né? Então, é muito importante a gente analisar a saúde do solo por essas vertentes. Quais as características importantes para manter um solo saudável? Um solo apropriado para a cultura, considerado um solo saudável, é um solo que tem quantidade apropriada de nutrientes, né, que é um componente principalmente das proteínas, é necessário para o desenvolvimento de plantas, é um solo que tenha quantidade de fósforo apropriado, um solo que tenha uma capacidade de regulação de pH, também que indica a acidez, a alcalinidade de um solo. Tem alguns micronutrientes importantes, né, como cálcio, magnésio, potássio, que são importantes no desenvolvimento de muitos tipos de plantas. Então, esses solos com essas informações, com essas características, eles são importantes porque eles são solos que vão realmente contribuir muito para o desenvolvimento da agricultura, para a produção de um alimento com uma qualidade melhor, principalmente alimentos que vão ser usados para o consumo humano, né? Sim. E, doutor Alexandre, quais as estratégias que hoje estão disponíveis nessa manutenção do solo? Hoje a gente tem várias alternativas para trabalhar a qualidade de um solo. A gente tem, por exemplo, a compostagem e uso de fertilizantes orgânicos. É uma prática que é adotada já há muito tempo e é uma prática que ajuda, por exemplo, a gente manter uma agricultura sustentável. Então, é uma estratégia que muitas vezes é usada na agricultura. O manejo integrado também de nutrientes. Quando a gente fala de manejo integrado de nutrientes químicos no solo, como os que eu já citei anteriormente, né? Por exemplo, das formas de manejo é você manter uma cultura diversificada, porque entre uma cultura e outra há naturalmente o consumo de nutrientes pela planta. A planta, ela no seu desenvolvimento, ela vai consumir ali nitrogênio, fósforo, potássio e outros nutrientes importantes que estão presentes no solo. Então, se você tem uma planta que ela consome muito nutrientes do solo e você vai colocar uma outra cultura, né? A gente está numa fase aí de troca de culturas agrícolas, né? Agora a gente aí está finalizando o período da cultura de soja, períodos aí de colheita, depois a gente entra com a cultura do trigo, que são muito comuns, né, no Brasil, a cultura do milho. Então, se você tem uma cultura que ela, por exemplo, ela consome muito nutriente do solo, você, para implementar uma outra cultura que também consome muito nutrientes,
você vai ter que enriquecer esse solo, fazer um enriquecimento, que é, na verdade, fornecer nutrientes para esse solo. Então, o que as pessoas normalmente fazem, né, para poder manter uma boa quantidade de nutrientes no solo, é fazer uma alternância de culturas. Por exemplo, faz a cultura do trigo, que é uma cultura, por exemplo, que consome muito nutrientes. E alterna, por exemplo, uma cultura de soja, que é uma cultura que já tem uma capacidade maior de fixação de nutrientes. Então, essas alternâncias de culturas são estratégias assim que são muito comuns, né? E o monitoramento também é desse solo, no sentido assim, de controlar o pH. O pH é um dos fatores que altera muito uma cultura, porque quando a gente pensa de forma química, né, o pH ele pode disponibilizar mais ou menos uma espécie no solo. O pH é a acidez do solo, né? O quanto que o solo está ácido ou o quanto o solo está menos ácido. Então, essa propriedade do solo, ela altera a disponibilidade de certos nutrientes, porque não é só você ter o nutriente no solo, ele precisa estar disponível para a planta ali, para a planta absorver aquele nutriente e usar no seu desenvolvimento. E tem uma estratégia que ela é muito interessante, né? A gente até vai ver umas imagens na tela, que é o uso de hidrogéis, chamado hidrogéis superabsorventes, né? O hidrogel superabsorvente é um material produzido a partir de alguns polímeros. Existem, por exemplo, os polímeros sintéticos, que são comuns para a produção desse tipo de material, e os polímeros naturais, né? A desvantagem de usar o polímero sintético é porque geralmente esse polímero ele gera um impacto maior para o meio ambiente. Então, quando a gente pensa numa cultura sustentável, quanto menos impacto, quanto melhor a produção, né, com o menor impacto ambiental possível, é considerado uma cultura sustentável. Então, muitas vezes acaba se mudando para alternativas usando polímeros mais naturais, como amido, por exemplo, que é muito conhecido, né? Quitina, que é um produto, um polissacarídeo muito usado, inclusive para a produção de alguns cosméticos. Então, são alguns materiais de forma natural que eles são mais viáveis para uma cultura sustentável. Por quê? Porque eles vão se biodegradar fácil no ambiente, não vão gerar nenhum resíduo tóxico para o ambiente. E esses tipos de materiais, eles têm duas propriedades importantes. Uma é de umidificar solos, né? Você tem um lugar com solo mais seco, você tem a capacidade de umidificar. Mas a gente pensando em saúde do solo, em nutrição do solo, você usar um material desse disperso no solo, você tem um material, por exemplo, com nutriente encapsulado ali, você tem uma capacidade maior de liberar esse nutriente por longos períodos, né? Porque hoje, para você manter a saúde do solo, você tem que manter uma capacidade de nutriente apropriada ali para que ele não passe a ser um solo pobre. A gente fala, né? Tecnicamente, a gente fala que é um solo pobre, um solo que ele não é mais próprio para cultivo, porque ele não tem umidade suficiente, não tem nutrientes suficientes. Então, esses hidrogéis, esses materiais à base de polímeros, e na maioria das vezes a gente opta pelos polímeros naturais, chamados biopolímeros, por ser mais biodegradáveis, enfim, quando a gente encapsula esses nutrientes nesses tipos de materiais, desses tipos de géis, e a gente dispersa isso no solo, esses nutrientes eles demoram mais para se distribuir no solo e eles dão mais tempo para a planta fixá-lo ali. Quando você dispersa, por exemplo, um nutriente, você faz um processo de fertilização agrícola e esses nutrientes são dispersados na forma livre, eles vão absorver muito pouco pela planta e eles vão lixiviar muito, eles vão se perder muito, principalmente em épocas de muita chuva. A chuva tende a arrastar, né, que é chamado processo de lixiviação, esses nutrientes para leitos de rios e solos de altitudes menores. Então, você tem um processo menor de uso desse nutriente pela planta, um processo mais lento, né, e menos eficiente. Então, os hidrogéis são estratégias assim, muito interessantes, que estão sendo muito estudados, já são aplicados em alguns lugares, já estão sendo bastante difundidos, principalmente pela capacidade que ele tem
de manter esse nutriente no solo por mais tempo. Consequentemente, você vai ter uma menor dosagem de aplicação, um custo menor até de aplicação, uma menor possibilidade de poluição, porque menos nutrientes vão ser lixiviados para rios, enfim, porque o nutriente ele é bom para o solo, ele é bom para a planta, mas o excesso de alguns nutrientes no solo, ele pode causar um processo de poluição ambiental chamado de eutrofização. Então, essas aí são algumas das estratégias que são bastante difundidas hoje aí para manter a saúde do solo em dia. Então, assim, resumindo, no que a gente pode ver que para manter um solo saudável, a gente precisa, o agricultor ali precisa fazer uma rotação da cultura, que é um manejo simples para ele, já que já conhece ali o procedimento da terra, e também usar recursos novos, mais sustentáveis, que vão garantir uma maior produção da lavoura, que seria, por exemplo, o hidrogel, que ali você consegue fazer uma irrigação mais longa, permanente, com uso menor hídrico, não é isso? Usa menos água e também você consegue colocar ali o nutriente junto para manter esse crescimento, essa produção maior, vamos dizer. Essa sua abordagem de menos água é muito interessante, porque, na verdade, quando você usa um hidrogel, até na imagem que a gente tem mostrado, você usa um hidrogel, você coloca ele no solo seco, né? Ele é um pó. Você tritura ele, você joga ele, você distribui ele na forma de um pó. Só que ele tem muita capacidade de absorver água. A estrutura química dele tem muita capacidade de absorver água. Então, a simples umidade do ar, se for numa região muito úmida, ou uma simples garoa, ou uma simples chuva que caia sobre aquele solo, vai fazer com que esse material absorva. Então, dependendo da região, dependendo do solo, dependendo da aplicação que você está fazendo, dependendo das características do solo e do próprio hidrogel, porque tem essas dependências, você não precisa nem de água, né? A própria chuva vai molhar esse material que vai estar disperso, ele vai absorver muita água e ele não vai secar rápido, então ele vai demorar para secar e durante esse processo de secagem, se não chover, ele vai estar liberando água no solo, ele vai estar umidificando aquele solo ali. Então você pode até... É claro que existem muitos estudos ainda para chegarem em alguns níveis assim de aplicação, mas você pode usar esse material até em regiões que não tem água, né? Se você não tem água suficiente para irrigação, ele pode ser muito importante. Faz um diferencial grande, né, Com doutor? certeza. É a tecnologia, né, na evolução de produtos, de insumos agrícolas que está trazendo uma grande inovação. E em relação para o nosso agora telespectador, o que o senhor poderia recomendar para quem vai começar a fazer uma plantação, mesmo que seja pequena, um hectare, ou uma chácara, onde ele quer produzir a agricultura familiar, né, que faz geralmente em chácaras? Qual a recomendação para esse nosso telespectador? É importante manter o solo com uma qualidade apropriada de cultivo, né? É importante o pequeno agricultor, o agricultor familiar, ele saber como ele mantém esse solo com uma quantidade de nutrientes apropriada, esse solo umidificado, se puder fazer alternâncias de culturas também, né? Que geralmente a alternância de cultura são em propriedades grandes, mas isso é importante também. E existem hoje as universidades, né, principalmente alguns departamentos, eles têm alguns projetos que direcionam para ensino e para capacitação do pequeno agricultor e da agricultura familiar. Né? Os pequenos agricultores e esses que trabalham mais com agricultura familiar, pode até verificar na região que eles estão, se tem uma universidade, se tem um curso de agronomia ali, um curso de engenharia de produção, engenharia florestal, que são cursos que são muito relacionados à agricultura, até o curso de química, né? Nós temos, eu trabalho muito voltado com solos, com águas, então tem muitos pesquisadores da área de química que trabalham muito com essa parte agrícola. É importante, tendo esses profissionais na região, muitas vezes eles dão capacitação, eles dão treinamento para que os pequenos agricultores, você que está acompanhando conosco aqui,
possa ter uma produção diversificada na sua propriedade, independente do tamanho dela, e uma produção com qualidade. Isso é importante. Diferenciada, né? Principalmente com uma sustentabilidade, que o pequeno agricultura está muito preocupada hoje com a sustentabilidade também, e tem feito muitos cursos hoje, por exemplo, no estado do Espírito Santo, o Incapé, tem formação, tem cursos online de compostagem, como fazer um rodízio uma rotação de plantação, tem também hortas, ali disponível nas plataformas online. O Incapé é um exemplo, mas existem outras plataformas de outros estados também que atendem essa demanda. Doutor, quero agradecer muito a sua presença aqui, porque trouxe muito esclarecimento, conhecimento, porque para nós a inovação, o hidrogel é uma inovação para o agro, e nós agradecemos e convidamos a retornar mais vezes. Eu que agradeço, Claudia. Agradeço a todos que estão nos acompanhando. Bom, e a você que nos assiste, obrigada pela audiência. Espero que tenha gostado da conversa de hoje. Se restou alguma dúvida, escreva nos comentários deste vídeo no YouTube e nós buscaremos respostas no quadro Mande a sua dúvida. Até semana que vem.